A essa altura do campeonato você já entendeu a matemática dos produtos, do marketing, da nomeação, principalmente de processadores, né? Você sabe que o número maior sempre significa um processador melhor, não é mesmo? E quando isso não é uma verdade, e quando a fabricante resolve mudar um pouco a ordem das coisas, e o processador que de repente tem um número maior talvez não seja o melhor. Ou seja, era confuso antes, agora ficou um pouquinho mais. Isso porque a AMD trouxe primeiro o Ryzen 9, e agora trouxe o Ryzen 7. Só que nessa equação o Ryzen 9 saiu primeiro e o Ryzen 7 depois. Ele tem esse selinho diferente aqui, tá vendo? Ele tem um negocinho que brilha. E aí você começa a colocar em dúvida a sua lógica. Será que o número maior é melhor do que essa coisinha aqui que brilha? Será que o processador que saiu agora é melhor? Será mesmo que esse aqui é o melhor processador para jogos? Com menos cores e threads do que esse? Será que um Ryzen 7 é melhor do que um Ryzen 9? É o que a gente vai descobrir nesse vídeo. E na maioria das vezes você está certo, um número maior significa um processador não necessariamente melhor, mas que ele tem mais recursos. Isso acontece do lado da Intel e do lado da AMD, começando por i3, i5, i7, i9. O i9 normalmente tem mais cores e threads, normalmente isso quando a Intel não resolve fazer um i7 11700K e um i9 11900K. É difícil eu conseguir trazer uma lógica para vocês quando as fabricantes também não ajudam, né? Mas na maioria das vezes é essa lógica que é seguida pela fabricante. O mesmo do lado da AMD, Ryzen 3, Ryzen 5, Ryzen 7 e Ryzen 9. Vocês repararam como parece que a AMD meio que copiou a Intel nesse negócio? O lado positivo para nós é que fica mais fácil de identificar qual que é o processador de entrada e qual o processador topo de linha. Mas calma, não quer dizer que o processador de entrada e o topo de linha são a melhor opção para quem está querendo economizar ou para quem está querendo performance específica em um caso, como por exemplo em jogos. Nem sempre é a melhor escolha pegar o processador mais top para jogos, às vezes é melhor economizar um pouquinho mais. Mas a lógica básica é isso, o processador de entrada normalmente traz menos cores, menos threads, custa mais barato também, enquanto que o processador topo de linha, você já entendeu, é o extremo oposto, mais cores e threads e um preço mais elevado. Mas dessa vez nós tivemos um lançamento um pouco diferente. Eu poderia dizer que é a primeira vez, mas teve também os Ryzen XT, que a AMD trouxe os mesmos processadores e colocou um T no final. Mas enfim, então eu sei, tá difícil, eu tô tentando colocar uma coisa meio simples pra vocês entenderem aqui, mas não é comigo, senhores, desculpa. Aí precisa reclamar com o fabricante. Eles não são muito fã de tornar a vida do usuário mais simples. Nesse caso, nós temos aqui dois processadores que estão em tese em lineups diferentes, mas estão na mesma família. Dois Ryzen 5000, um Ryzen 7 5800X 3D e um Ryzen 9 5900X. Se a gente tirar o 3D da equação, fica mais fácil de entender, porque o Ryzen 7 5800X está abaixo do 5900X, porque esse é um Ryzen 9 e o outro seria um Ryzen 7. Mas nesse caso aqui a gente tem esse selinho do AMD 3D V-Cache Technology, eu sei ler porque eu não sei o que eles tinham colocado aqui. E a AMD trouxe esse processador por último no seu lineup, ela lançou todos os processadores e na última leva de processadores para M4 ela resolveu lançar esse processador que veio fazendo bastante barulho, você já deve ter visto vários vídeos dizendo este é o melhor processador para jogos, games e coisas afins. Será? É possível um processador Ryzen 7 ser melhor do que um Ryzen 9? Eles são da mesma família, 7 nanômetros. Esse daqui é um Ryzen 9 5000, esse é um Ryzen 7 5000. Será que esse selinho faz tanta diferença? Pois é, como eu disse, eles têm algumas diferenças básicas, assim como tinha antes o 5800X, não confunda, tá? Tem o 5800X e o 5800X 3D V-Cache. Vocês vão perceber que tem muita diferença de um pro outro. Mas antes existia já o 5800X, ele tem 8 cores, 16 threads e tinha basicamente as mesmas especificações, só que com menos cores e threads e cache. Aqui nós temos um Ryzen 9 5900X com um clock base e um clock boost maior do que o 3D V-Cache,
cache. Esse daqui ele trabalha num clock menor, tem menos cores e threads. Também tem 8 cores e 16 threads, o mesmo do 5800X não 3D. Como pode esse processador ser melhor que esse? Será que estão mentindo para você? Será que estão tentando vender esse processador mais caro? Porque se você der uma olhada nos preços, e foi até por isso que eu resolvi trazer, o 5800X 3D você acha mais ou menos no mesmo preço do 5900X. E esse foi um dos motivos para a gente trazer esse vídeo. Nós temos 8 cores, 16 threads, 12 cores, 24 threads, mas aqui nós temos 96 MB de cache L3 contra 64 MB de cache L3. Essa é a sua cara agora, né? Você fala, legal, cache, bacana isso aí, deve ser, se tem mais é melhor, né? Mas ainda assim tem uma dúvida na sua cabeça, porque esse processador tem menos clock, menos cores, menos threads. Será que só esse empilhamento de cache 3D vai ser o suficiente para ter mais performance do que um 5900X na mesma litografia, na mesma família, na mesma geração, no mesmo preço? Não, mais é sempre melhor. Mais cores e threads, não adianta. Eu não vou comprar um processador 8 cores e 16 threads só porque estão falando que é melhor em jogos. Eu tenho certeza que é balela. O resultado vai surpreender muita gente mesmo. E eu vou mostrar aqui alguns cenários bem interessantes para você conseguir entender onde é que faz sentido algumas afirmações e outras nem tanto. Mas para isso eu preciso mostrar para vocês alguns testes. Eu tenho que mostrar como que é a performance do 5800X 3D contra o 5900X. Para isso eu escolhi aqui a mesma plataforma de teste para os dois, com uma X570 Aorus Master, 32 GB de memória Kingston Fury Renegade RGB, um NVMe NV1 de 2 TB da Kingston, uma fonte V850 Gold V2 da Cooler Master e um ML240L V2 também da Cooler Master para os dois processadores. Então basicamente nós temos a mesma plataforma em pé de igualdade, e para os testes para placa de vídeo eu escolhi a RTX 3080 Founders Edition, lembrando que ela é um modelo de 10 GB. Vamos dar uma olhada como é que vai ser a performance deles em games. Nós rodamos tudo em 1080p com algumas alternâncias, rodamos com tudo no Ultra, em alguns jogos no médio e alguns testes extras para vocês entenderem. A gente vai ver também a temperatura, consumo e você vai ver no gameplay lado a lado. Então vamos dar uma olhadinha na performance deles, depois a gente volta para falar um pouquinho sobre isso. Começando aqui pelo Blender, que é um software de renderização. Pera, Robson, mas você falou que ia mostrar a sua performance em games? Eu menti. Não, eu vou mostrar mais a performance em games. Mas também tem a performance em renderização. E aqui no Blender nós tivemos uma diferença bem interessante. O 5900X terminou o render em 1 minuto e 51. O 5800X 3D terminou em 2 minutos e 46. Uma diferença bem grande que é justificada por quê? Porque o 5900X tem mais cores e mais threads. Então para essa aplicação o cache não vai fazer um milagre. Passando agora para o Cinebench R20, que também é um software de renderização, mas aqui a gente consegue ver mais a performance em single e multi. E como já era de se esperar, o 5900X sai na frente, com mais cores e threads. Ele traz aqui 8.356 pontos contra 5.762 do 5800X 3D. No single também não poderia ser diferente. O 5900X tem um clock boost maior do que o 5800X 3D. Aqui nós tivemos 639 pontos para o 5900X e 581 para o 5800X 3D. Agora partindo para control, eu vou trazer aqui um cenário um pouco diferente para vocês. Nós costumamos testar aqui na qualidade mais alta, mas eu resolvi trazer um teste também com outras qualidades para vocês entenderem que quando existe o gargalo de GPU, a limitação é a GPU. Então a não ser que você tenha uma GPU mais poderosa do que a 3080 ou resolva rodar em qualidades menores, a performance pode ser, bom, contudo, no high, o Ryzen 7 5800X 3D saiu na frente com 154 de média e 122 de mínima, enquanto que o 5900X trouxe a mesma performance. Eles ficaram empatados tecnicamente, isso porque a GPU é o limitador. Como vocês podem ver, tá rodando com tudo no máximo, consumo de GPU no máximo. Então a gente tenta tirar um pouquinho do gargalo da GPU, diminuindo a qualidade. E rodando com tudo no médio, o 5800X 3D fez a mesma performance do 5900X. Mas perceba que aqui a gente já tem uma diferença importante. O 5900X tem uma mínima inferior ao 5800X 3D, uma diferença bem grande. Nós estamos numa mínima de 149 no 5900X para 158 no 5800X 3D, então são 9 FPS a mais nas mínimas. Mas dá pra gente forçar um pouquinho mais e colocar tudo no mínimo, e a performance é bem interessante. O 5800X 3D fez uma média de 240 contra 239 do 5900X. O que tem de interessante aí, Robson? A mesma coisa? Mesma performance? Pois é, mas dá uma olhadinha nas mínimas ali. O 5800X 3D fez uma mínima de 151, enquanto o 5900X na verdade perdeu em relação às suas mínimas no médio. Então, devido a algumas instabilidades, ele bate uma taxa de FPS muito alta, mas ele também bate algumas mínimas até piores do que rodando no médio, gera uma certa instabilidade, e o 5800X 3D conseguiu manter bem estável, na verdade, na mesma mínima que ele já tinha numa qualidade mais alta. Então a gente já consegue ver uma diferencinha ali do 5900X para o 5800X 3D. Não tá na média, mas tá na mínima. Partindo agora para Cyberpunk 2077, aqui a gente tem o mesmo cenário. Rodamos com tudo no máximo e com tudo no mínimo para ver qual seria a diferença se o gargalo não fosse a GPU, de repente se não fosse
fosse a engine do jogo. Nós temos aqui no Ultra o 5800X 3D e o 5900X empurrando a mesma média e as mesmas mínimas. Quando a gente parte pro médio, o 5800X 3D faz uma média de 164 contra 159 do 5900X e traz já mínimas melhores. Então ele já tem 8 FPS a mais na mínima, saindo ali de 119 no 5800X 3D para 111 no 5900X. Quando a gente parte para tudo no mínimo, o 5900X ainda consegue entregar uma boa média e uma boa mínima, com 171 de média e 108 de mínima. Mas dá para notar a diferença. O 5800X 3D abre ainda mais a vantagem, com 187 FPS de média e 123 de mínima. E com isso ele traz uma mínima bem melhor do que o 5900X. Em CSGO a gente vê uma vantagem do 5900X em relação ao 5800X 3D na média, com 749 contra 741, mas nas mínimas o jogo inverte e o 5800X 3D traz uma mínima de 241 contra 214, quase que inverte mesmo, né, os números misturados ali. Mas a verdade é que a gente tem uma mínima melhor no 5800X 3D. E eu vou te dizer que, claro, FPS é bem importante em CSGO, mas uma estabilidade é ainda mais importante, ou seja, você não ter aquelas quedas bruscas quando você está jogando, que acaba sendo mais importante ainda. Em Dirt 5 nós temos a mesma média e as mesmas mínimas nos dois processadores, isso porque nós estamos aqui limitados pela GPU. Então esse é aquele caso, se de repente você tem uma GPU que não consegue empurrar mais FPS, não vai adiantar muito você ter um processador melhor, você não vai conseguir notar a diferença, o 5900X vai acabar sendo igual ao 5800X 3D. Agora em Far Cry 6 nós repetimos os testes rodando no Ultra e rodando no mínimo. E aqui começando pelo Ultra a gente já vê uma diferença. O 5800X 3D fez uma média de 149 mínima de 105 contra 128 do 5900X e mínima de 87. Então mesmo no Ultra o 5900X não consegue empurrar a GPU no máximo, enquanto que o 5800X 3D já consegue rodar no Ultra, empurrar a GPU no Ultra, acompanhar a GPU mesmo rodando em Full HD. Mas a gente forçou um pouquinho mais e diminuiu aqui pro médio. Você vai notar que o 5900X até conseguiu entregar mais FPS, ele conseguiu entregar 153 de média e 115 de mínima, mas o 5800X 3D foi para 184 de média e 142 de mínima, ou seja, empurra, mas empurra ainda mais o 5800X 3D, mas dá para melhorar essa coisa e colocar com tudo no mínimo. E aqui nós chegamos nos 204 FPS de média e 149 de mínima para o 5800X 3D contra 167 de média e 122 de mínima do 5900X. Nossa, Robson, mas que estranho, o 5900X conseguiu empurrar mais FPS quando diminuiu a qualidade e o gargalo era a GPU. Pois é, nem sempre o gargalo é tão evidente quanto parece. Pode ser um overhead de API, pode ser um gargalo na própria engine do jogo que não consegue extrair mais o conjunto, ou mesmo o processador não consegue empurrar mais FPS. Não é só porque o gargalo é o CPU e ele não tá usando 100% que ele não é o gargalo também, né? Em GTA V, um jogo onde habitualmente a gente tem a mesma média, as mesmas mínimas, quando o processador consegue empurrar 3080, aqui nós vemos uma situação bem diferente. Eu acho que é a primeira vez que eu vejo isso nos testes, a parte de alguns testes com 12900K, 12700K, que os processadores da AMD não entregam a mesma performance, ou exatamente a mesma performance, ou ficam muito próximos. Aqui o 5800X 3D fez uma média de 185 e mínima de 149, contra 173 de média e 118 de mínima. Novamente a gente já tá no limite da engine, esse jogo não consegue entregar muito mais FPS que isso, e quando a gente chega mesmo nessa parte, né, onde tem o teste lá na cidade, a gente já vê que dá alguns spikes, né, ou seja, bate no limite da engine e volta, e aí você perde muito FPS. Mas mesmo nessas quedas, o 5800X 3D consegue segurar mais FPS, ou seja, ele mantém o jogo mais estável. Robson, eu não vou querer jogar no limite da... Não, você não vai querer jogar no limite da engine porque é horrível a experiência. Mas se você for jogar em outra qualidade, significa que você ainda assim vai ter uma mínima melhor, ele vai ter uma estabilidade melhor no 5800X 3D. Partindo agora para Rainbow Six Siege, aqui nós temos um cenário onde o 5800X 3D até se sai melhor, mas ele fica ali com 657 de média e 500 de mínima contra 642 de média e 489 de mínima do 5900X. Então aqui mesmo tendo uma sobrinha de GPU, eles não conseguiram empurrar o máximo de performance. Então ainda tem um espacinho para tirar, mas mesmo assim o 5800X 3D não consegue entregar tanta performance assim a mais do que o 5900X. Ele ainda traz uma performance melhor, mas não chega a ser o suficiente para abrir, né, uma dianteira como ele abriu em outros jogos. Mais ou menos parecida com a situação que a gente viu lá no CSGO. Então ele perde na média no CSGO, mas nas mínimas ele tem melhor. Aqui ele tem em médias e mínimas, mas também não chega a fazer tanta diferença assim. Esse é um dos casos onde provavelmente nem o clock do 5900X, nem o cache do 5800X 3D acabam sendo bem aproveitados, ou mesmo os cores e threads a mais do 5900X. Em Red Dead Redemption 2, surpreendentemente, o 5800X 3D conseguiu empurrar bem mais FPS. Saímos ali do 143 no 5900X para 162 FPS na média. É bastante coisa, uma diferença bem grande. E mesmo nas mínimas, nós saímos de 104 para 120. Então é uma diferença
considerável mesmo num cenário onde a gente está mais ou menos limitado pela GPU. Você consegue, além de mais FPS, uma estabilidade maior no 5800X 3D, ou seja, mínimas melhores, o que traz uma experiência mais agradável. E é curioso porque se você der uma olhada no lado a lado, a gente está bem próximo, 93%, 94% de utilização no 5900X, mas o 5800X 3D consegue empurrar a placa de vídeo até o seu limite por um tempo bem maior, ou seja, consegue extrair toda a performance. Em The Division 2, aqui novamente nós temos uma limitação de GPU. Você vê ali que o gargalo é a utilização de GPU, o tempo todo ali na casa dos 100%. Mas mesmo assim, o 5800X 3D conseguiu trazer alguma coisa diferente. Ele trouxe mínimas melhores. Na média, eles ficaram ali 196, 198, que é basicamente um empate técnico, mas nas mínimas, o 5800X 3D trouxe uma mínima de 156 contra 145 do 5900X. E isso é especialmente interessante porque, como eu disse, a limitação já era a GPU. O 5900X já estava conseguindo extrair, mas o 5800X 3D trouxe uma estabilidade maior. Em Watch Dogs Legion, nós testamos novamente no mínimo e no Very High. E começando pelo Very High, aqui o 5800X 3D já consegue entregar mais performance. Ele traz uma média de 140 FPS, mínima de 112, contra 125 de média e 93 de mínima do 5900X. Aqui nesse cenário a gente já consegue ver. Mas mesmo assim a gente resolveu escalar um pouquinho e ver no médio e no mínimo. E no médio, o 5900X traz uma média de 145 e mínima de 104, enquanto que o 5800X 3D traz uma média de 174 e mínima de 134 FPS. Então a gente já tem uns 30 FPS a mais, é muita coisa. Mas se a gente forçar um pouco mais e for pro mínimo, o 5800X 3D traz uma média de 185 e mínima de 140, enquanto que o 5900X traz uma média de 139 e mínima de 102. Dá pra ver que a mínima do 5900X ela estaciona ali mais ou menos na média dos 100, enquanto que a sua média fica entre 130 e 140. Inclusive aqui a média dele ficou pior, né, no mínimo do que no médio. Então você vê que ele realmente não consegue extrair mais, na verdade começa a rolar ali uma instabilidade, enquanto que o 5800X 3D vai embora. Em World War Z nós tivemos uma diferença pequena. O 5800X 3D abre até uma vantagem, né, 331 de média contra 324 do 5900X, e nas mínimas ele fica basicamente empatado. Nos 11 testes em games que nós fizemos aqui naquela qualidade que a gente já utiliza no canal, o resultado foi o 5800X 3D com uma média de 272 e mínima de 182 contra uma média de 263 e mínima de 170 do 5900X. E como eu disse, esse cenário é onde alguns jogos nós temos uma limitação de GPU. Na verdade, a maioria dos jogos, nós estamos falando de processadores realmente poderosos e mesmo para uma 3080 em Full HD já começa a chegar no limite, ou seja, a gente já está empurrando uma 3080 em Full HD para praticamente o seu limite. Então são poucos os jogos onde o 5800X 3D realmente consegue fazer diferença. Mas nós temos aqui o teste nos 4 jogos que nós fizemos no médio, no mínimo e no ultra. E dá uma olhada como é que ficou aqui a média dos testes rodando com tudo no mínimo. Aqui a média geral nos 4 jogos rodando com tudo no mínimo foi de 205 para o 5800X 3D contra 179 do 5900X. E as mínimas de 141 para o 5800X 3D e 112 para o 5900X. Então fica bem evidente que quando você tem uma margem maior para o processador conseguir realmente extrair mais desempenho do sistema, ele traz uma diferença considerável do 5900X. Agora, se a gente for considerar uma situação onde a GPU é o limitador, e acredite, vai ser um cenário bem comum até a chegada da próxima geração de placas de vídeo, a não ser que você já esteja com uma placa de vídeo da nova geração mais poderosa do que uma 3080, a verdade é que esse cenário com os 11 jogos é bem mais próximo do que você vai encontrar, a não ser que você resolva rodar tudo no mínimo. Aí tá mais próximo desse cenário que você vai encontrar com os 4 jogos. Então dá pra perceber que sim, o 5900X consegue empurrar pau a pau com o 5800X 3D quando a GPU é o limitador, ou seja, existe um teto para até onde o 5900X vai e o 5800X 3D consegue empurrar ainda mais. Mas em questão de temperatura e consumo, eu ganho alguma coisa, perco alguma coisa, escolhendo entre o 5800X 3D e o 5900X? E o resultado aqui foi bastante curioso. Testando no Blender, o 5800X 3D fez uma média ali de 82 graus, ele esquentou bastante, enquanto que o 5900X ficou na casa dos 60. Então fica meio claro que se você vai utilizar o processador para trabalhar, o 5900X é mais negócio, ele tem mais cores, mais threads, o preço está ali muito perto e ainda fica mais frio em estresse. Agora, se você vai utilizar para jogos, rodando aqui no nosso teste com o Cyberpunk 2077, ele fez uma média de 60 graus contra 65 do 5900X. Em relação ao consumo, o 5800X 3D no Blender fez um consumo médio de 208 watts, mais ou menos, enquanto que o 5900X fez um consumo na casa dos 240 watts. Então, claro, tem mais cores e mais threads, ele vai consumir mais, mas não consumiu tanto assim. E é bom lembrar que nós estamos falando aqui do consumo total do sistema. No Blender você vai estar utilizando mais o CPU, então o restante do sistema, a placa de vídeo praticamente
praticamente não tem utilização, mas mesmo assim é um consumo total do sistema, não só do processador. O que faz sentido uma vez que os dois processadores têm 105 watts de TDP mais o 5900X, mais cores, mais threads. Já em Cyberpunk 2077, o 5800X 3D consumiu uma média de 500 watts, enquanto o 5900X chegou ali na casa dos 570 watts. Então com isso acho que fica bem claro, né? O 5900X para trabalho é um melhor negócio, porque o cache 3D acaba não sendo utilizado pelos softwares, ou pelo menos para a maioria dos softwares de renderização por enquanto que para jogos o 5800X 3D parece ser a melhor resposta. Claro que depende muito do equilíbrio que você vai fazer, de repente se você vai mais trabalhar do que jogar, ou de repente você vai mais jogar do que trabalhar. Também depende do gargalo de GPU, né? Não adianta nada você comprar o 5800X 3D achando que você vai ter mais performance se o seu gargalo for GPU. Como a gente mostrou nos testes, faz muita diferença a escolha que você vai fazer para resolução, para qualidade e a combinação com a placa de vídeo. É surpreendente o que o 5800X 3D conseguiu entregar. Então um processador que usa a mesma litografia, que tem inclusive um clock base boost menor do que o 5900X, menos cores e threads, ainda consegue ter uma performance melhor. Na verdade não é uma grande surpresa, porque nós já tínhamos visto isso, por exemplo, no 5950X ou mesmo no 3950X. Comparando com os processadores de entrada, a grande diferença não era nem a quantidade de cores e threads, porque lá atrás os jogos não utilizavam tantos cores e threads. Na verdade, nem hoje eles não utilizam muitos cores e threads, né? E a gente via que a diferença acabava sendo mais por conta de cache, mas não dava pra ter tanta certeza assim, até a gente ter um processador com 96 MB de cache e ver que sim, faz diferença e faz muita diferença quando faz. Quando não faz diferença, não faz diferença nenhuma. Acho que ficou bem claro, né? O 5800X 3D, sem dúvida, é o melhor processador para jogos na linha Ryzen, porque bateu um 5900X, mas ele também vai bater um 5950X. Inclusive tem uns testes aqui no canal, se você quiser dar uma olhada lá, tem um comparativo do 5900X com o 5950X e vários outros comparativos. Mas e aí, vale a pena mesmo investir nesse processador? Será que eu não vou perder nada a longo prazo? E a tal da longevidade? Será que a longo prazo eu não vou perder por ter menos cores e threads? Pois é, eu vou responder essa pergunta, mas antes você precisa deixar o like, se inscrever aí no canal, não esquece de clicar no sininho também, porque senão você não vai conseguir ver o restante. Não, você vai conseguir, ninguém nunca cai nisso, nunca cai. Mas não custa tentar, deixa o like, se inscreve no canal aí, clica no sininho para receber as notificações. Então, 12 cores, 24 threads, 8 cores, 16 threads. Se você me perguntar hoje, eu iria tranquilamente no 5800X 3D. Mais cores, mais threads, e como eu mostrei para vocês nos testes, onde nós tiramos um pouco a limitação da GPU e colocamos os jogos rodando em qualidades inferiores, simulando, né, uma placa de vídeo mais poderosa. Claro que não é uma matemática perfeita, mas já dá pra gente ter uma noção. Nesse cenário, o 5800X 3D mostra que ele tem, na verdade, muito mais vigor para empurrar jogos mais exigentes ou, de repente, empurrar taxas de FPS maiores do que o 5900X. Em alguns jogos mais antigos, a gente não viu tanta vantagem assim. Por exemplo, em CSGO, por exemplo, em Rainbow Six Siege. Mas, curiosamente, num GTA V da vida, o 5800X 3D ainda trouxe uma melhor performance. Uma melhor performance porque, apesar de uma média maior, o importante mesmo foram as mínimas. É um processador que traz mais estabilidade, é um processador que não vai te custar tanto mais assim, e o melhor, você pode colocar na mesma plataforma, você pode colocar na mesma placa-mãe M4 que você ia utilizar o 5900X. Sim, eles têm o mesmo TDP, mas esse também tem menos cores e menos threads. Vocês viram que até o consumo total é menor. Então, um clockzinho base, boost menor, e você não vai precisar de um cooler insano para poder resfriar ele, como, por exemplo, num 12900K, ou num 12700K, ou num 13900K. Enfim, você não precisa de muito. O 5800X 3D parece ser uma opção excelente para quem está na plataforma M4, está começando na plataforma M4 ou pretende no futuro fazer um upgrade. Se você está montando agora, sim, é uma excelente opção, desde que você tenha uma placa de vídeo para aproveitar. Ah, mas e a longevidade? Também não adianta muito você investir mais no processador e não ter uma placa de vídeo para extrair toda essa performance, não é mesmo? Então sim, ele parece uma escolha muito sólida e, infelizmente, por enquanto não existe previsão do lançamento de um 5900X 3D, ou será que a essa altura que você assiste o vídeo já saiu algum parente do 5800X 3D para a plataforma M4? Deixa aí nos comentários. Seja o mensageiro do futuro. Mas, no geral, não machuca nada ter um 3D V-Cache da AMD no seu processador. Mas eu quero saber de vocês, o que vocês fariam? Pegariam o 5900X ou o 5800X 3D? Você é do time da longevidade? Não, eu prefiro ter mais cores, mais threads, porque no futuro vai utilizar, ou você é mais... Não, eu quero performance agora. Eu quero a performance que parece agora. 8 cores, 16 threads vai ser o suficiente. Vai ser ou não vai ser suficiente? Você montou com qual deles? Qual é a sua plataforma? Qual foi a placa de vídeo que você escolheu? Deixa aí nos comentários para ajudar a galera que tá pensando em escolher e diga o que você achou da experiência com os dois processadores, do desempenho. Ah, e não esquece, se você gostou, se você curtiu, deixa um like. Se você ainda não é inscrito do canal, se inscreva no canal, clica ali no sininho para receber as notificações de novos vídeos e nós nos vemos por aqui. Valeu, falou e até a próxima!